13h14, temperatura de 17 graus. Voltamos com notícia na tarde aqui na CBN Diário e também pela TV Com, canal 36 da NET e Via Max. Vamos conversar agora com a doutora Ana Cláudia de Souza. Ela é psicóloga. Ela vai nos trazer informações aí sobre como educar para prazeres construtivos, sendo que adolescentes, né? Sendo que nesses tempos de hoje, os adolescentes costumam ir para festas todos os finais de semana. Como é que a gente tenta moderar isso aí, não permitindo que eles frequentem todas as festas, todos os finais de semana? Boa tarde. Boa tarde. Então, o mais importante não é nem a preocupação com a quantidade de coisas que o adolescente vai fazer ou com o excesso de festas. Isso é importante também, mas a primeira coisa que é importante chamar a atenção é que a adolescência é um período muito importante na vida de uma pessoa. É o processo, né, em que ela vai estar consolidando a personalidade. Tem que lembrar que a personalidade é estruturada na infância e consolidada na adolescência. Então, aquilo que a criança e o adolescente vão ser as permissões, as mediações, os apoios que ela teve. Então, essa questão aí das festas. Como fazer vendo aquilo que para onde o adolescente, aquele lugar para onde o adolescente quer ir, que os pais consideram construtivo para ele e que isso que consideram construtivo seja apoiado. Aquilo que consideram que é destrutivo, que não é bem o lugar onde ele deveria estar, que seja, né, negado. Limites. Limites. Limites é a regra. E limites não são regras, assim, isso que é importante, assim, a noção do senso comum de limite é que limite é dizer não, né? Limite é mediar para aquilo que se deseja que o filho se encaminhe. Então, se eu não quero que meu filho use drogas, eu tenho que mostrar para ele, não é só dizer não, é mostrar para ele que aquela, né, que por ali, que daquela forma ele não vai se encaminhar bem, né, não vai ser quem ele deseja ser, puxar as outras coisas aí relativamente a esse futuro profissional. Quer dizer, o pai e a mãe têm que ter a noção, os avós, a família tem que ter a noção de que o adolescente vai resultar daquilo que eles apoiarem e daquilo que eles negarem também. Agora, tem muito adolescente que bate o pé porque quer ir, ponto final. Uma surra, tem gente que recorre para surra, seria a forma mais de senso comum, a gente diz assim, né? Mas seria uma forma de botar um limite ou não? Não, primeiro que uma surra de um pai num adolescente já fica uma coisa até meio grotesca, vamos dizer assim, meio cruel, meio, até numa criança não caberia a surra. Há muitos outros modos de se fazer isso sem que precise bater na criança. O limite é vir ensinando aquilo que a criança e o adolescente podem, devem, têm um apoio para fazer ou não. Aí a própria criança e o adolescente vão aprendendo aquilo que é possível que eles façam e que vai deixá-los bem, que vai agradar a família, que vai viabilizá-los, e aquilo que não, que é aquilo que é construtivo e destrutivo. Quer dizer, por exemplo, o adolescente, a gente tem que ter a noção de que o adolescente quer o prazer. O prazer que se obtém através de várias coisas. Ninguém pode dizer que ficar toda noite numa festa não é prazeroso. Agora, qual é a consequência disso? Esse prazer é construtivo, vai permitir que ele vá para aula no dia seguinte, vai permitir que ele faça outras atividades além da festa, Então, à medida que se conversa com um adolescente a respeito do que é construtivo, que se diz não, por aí não, porque por aí vai dar problema, vai por aqui, vai nessa festa hoje, mas amanhã, vamos fazer tal coisa, vai no futebol, vamos ver um cineminha. À medida que se envolve o adolescente em outras iniciativas, ele vai percebendo aonde é o caminho que é construtivo para ele. Como é que os pais podem educar com limites, mas tirando o filho do mau caminho? Porque se eu liberar o meu filho, a minha filha, para ir a uma festa, ele vai ter à disposição lá drogas, drogas lícitas e ilícitas. Isso a gente vê nas reações? Como é que a gente observa isso? Não, antes de esperar que aconteça e ter que ver nas reações para tomar uma atitude depois que a coisa já aconteceu, a mediação para os prazeres construtivos deve ser feita antes. Então, os pais devem conversar com os filhos sobre aquilo que é viabilizador ou não. Aqui, vamos sentar, vamos conversar. O que está rolando, mais ou menos por aí. Ou não precisa nem ser sentar e conversar. Como é que é lá? Quem é que vai? Tá.
Ah, e é legal, e é um ambiente legal, rola muita droga, como é que é? Aí o filho já vai percebendo o quê? Que o pai, que se rolar muita droga, já não é do gosto do pai. E aí ele vai vendo, ah, mas aí o pessoal é meio perdido, né? Como é que é? Ele vai percebendo o limite que o pai está dando para ele, e ele tem o prazer de ser, entre outras coisas, filho daquele pai, e vai desejar se preservar. Né? Então não é uma questão de... justamente o adolescente tem que conseguir conviver com um mundo que é muito diverso, onde existem todas essas coisas à disposição, e saber passar por elas sem, né, se prejudicar. Quer dizer, conseguir ir a uma festa em que há vários, né, em que há pessoas usando drogas, porque hoje em dia isso é impossível de não acontecer, e que ele saiba dizer não, ele saiba se preservar por conta do quê? Por conta de um caminho, né, que já foi feito com ele antes. Nós estamos conversando aqui com a psicóloga, doutora Ana Cláudia de Souza, que está nos dando as informações aí sobre como educar adolescentes, porque como ela falou aí, muito do que a pessoa vai ser na vida acontece na adolescência. Educar adolescentes com prazeres construtivos, né, evitando os extravios dos adolescentes. Os pais, os adolescentes ficam meio com vergonha, né? Quando o pai leva ou quando o pai frequenta o mesmo local. Seria interessante os pais frequentarem, por exemplo, uma boate que o adolescente for, para ver, já que se, por exemplo, tem filhos que são encabulados, que não sentam, não conversam, ir lá nessa boate, verificar o que está acontecendo, o que rola por lá, como eles dizem. Fiscalizar, não. Né? O importante... Fiscalizar. Essa era a palavra que eu estava tentando me lembrar, mas é fiscalizar. A fiscalização, não. Agora, o acompanhamento, a mediação, o compartilhamento, sim. Quer dizer, um filho que quando ele começa a sair, não vai ficar uma coisa gritante ou uma coisa vexamitosa se o pai, desde que ele tem lá 12 anos, 13 anos e vai para a primeira festinha, o pai combina com ele de levá-lo, de buscar, né? Ou se for uma festa grande em que vão outros adultos, que o pai e a mãe participem, mas fiquem discretos, vão lá tomar uma cervejinha junto, fiquem um tempo. Quer dizer, se a coisa é feita de uma forma compartilhada, né, de uma forma combinada, conversada, não vai ter problema. Fiscalizar é problema, porque aí o filho vai se cuidar só enquanto tiver a fiscalização. Quando a fiscalização não tiver... Ele se sente ameaçado. Aí ele fica numa situação de quem está vigiado, né? Quem não está vigiado não se cuida quando a vigilância não está ali. E o que o adolescente precisa aprender é se preservar com ou sem a presença dos pais. E isso quem vai ensinar são os pais. Bom, eu volto numa questão. Como a senhora lida com casos de adolescentes tímidos? Porque em famílias não existe esse diálogo entre o pai, a mãe e o filho. Eles não abrem para contar o que está acontecendo. A senhora trata casos assim? Sim, o adolescente tímido muitas vezes é aquele que não se socializou e que não tem muitas vezes uma boa sociologização em casa. O que significa isso? Para a criança sair da timidez já na infância, aí ela precisa ter grupos, ela precisa aprender a brincar, ela precisa ser mediada para isso. Como é que ela vai aprender? Se alguém ensinar. Né? Então, se a professora senta numa rodinha, conta uma história, pede que ele conte, se o pai em casa conversa, pergunta como é que foi a aula, ele vai aprendendo, leva para passear, ele vai aprendendo a socialização. Se isso for ensinado, ele nem se torna tímido. E se tornou tímido, precisa ver o que está acontecendo, se é essa falta de socialização em casa, o que é que está deixando ele nessa situação de recolhimento social, e aí resolver do mesmo, vamos dizer, consertando aquilo que foi falho. Aquilo que foi falho. Psicóloga, doutora Ana Cláudia de Souza, aqui no Notícia na Tarde. Estamos falando aí sobre a educação, principalmente no período de adolescência. Existem programas americanos que as emissoras de televisão compram os formatos, elas agregam a produtos brasileiros. E existe um programa que passa na televisão americana chamado Super Nanny. E lá tem a Super Nanny que ela aplica, ela vai ensinar a família a como educar, como aplicar os castigos. E existe um tal de cantinho da disciplina. Né? Isso é interessante para os pais hoje aplicarem métodos que a gente pega na televisão?
O que os pais precisam compreender é que isso, né, precisa uma mentalidade diferente, não é aplicar um método aqui ou ali, né, não é aplicar uma técnica, o cantinho do castigo, ou, né, ou dizer sim ou dizer não, é mediar a criança, é acompanhá-la, na verdade. Então, como é que uma criança não vai... Se um pai conversar com ela a respeito da bagunça que ela está fazendo, mostrando, né, a direção na qual ela está indo, ele não precisa do cantinho, né, do castigo. Então, essa questão dos limites é fundamental, porque as pessoas costumam entender o limite como o quê? Como o não que se diz. Então, você fez errado, então você vai lá para o cantinho do castigo. Você fez tal coisa, então você não vai ganhar o brinquedo. Você fez tal coisa, então agora não tem... Então, é só o não, o não, o não. A criança vai ficando um robozinho, né? Esse robozinho é tão problemático quanto a criança que não tem limite nenhum, que apronta todas. Então, são dois extremos e dois modos equivocados de educar. O modo adequado de educar é colocando limites para que a pessoa e a criança desenvolva limites por dentro, quer dizer, que ela se preserve, que ela se cuide. Como é que se faz isso? Tu tá fazendo desenho, que bonito, que legal. E se o desenho estiver bonito de fato, né, quer dizer, confirmar a criança em certos prazeres que ela está tendo, o prazer de desenhar, o prazer de jogar bola, o prazer de brincar. O que vai acontecer com essa criança? Ela vai ter vontade de repetir aquilo que foi gostoso, pelo próprio ato que é gostoso, como pelo ato, né, de ser gostoso, ela recebeu a confirmação dos pais. Essa confirmação dos pais faz com que ela tenha vontade de repetir aquilo que foi gostoso, e assim ela vai aprendendo a se lançar mais para aquilo que é prazeroso e construtivo do que para, né, outras coisas que os pais não gostam que ela que se encaminhe. Bom, basicamente depende da família. A família é a chave para resolver esses problemas. Com que intensidade a senhora trata casos assim hoje? Na verdade, todos os problemas psicológicos, todos os impasses, seja no adolescente, né, seja no adulto, eles são resultado da infância e da adolescência. Então, todos eles envolvem o grupo familiar, né, o grupo ou grupos sociológicos. Então, no momento de um tratamento, então, vamos todos até o consultório? Não necessariamente. É compreender que essa pessoa desenvolveu aquele problema na sua infância e na sua adolescência por conta dessas relações interpessoais que foram estabelecidas e em algum momento houve um impasse ali. Então, sempre, como tu disseste, é sempre o grupo familiar aí que é muito relevante, não que ele vá ser trabalhado em psicoterapia, mas tem sempre que ser considerado que aquela pessoa que está ali, ela está tendo um problema que foi constituído, se é um impasse psicológico constitucional, como a gente diz, na vida de relações e principalmente aí na infância e na adolescência. E aí, até puxando aquilo que tu comentaste comigo antes, tal pai, tal filho, então puxou o defeito lá do pai. Porque existe isso é meio do senso comum das pessoas, né? Dizer assim, ela age que nem o pai dela, a mãe dela na adolescência. Ele era igualzinho ao pai. É mais ou menos por aí ou não? Não é assim. O que acontece? A pessoa identifica atitudes, né, no adolescente que são suas e que ela transmitiu, vamos dizer, ali no convívio. Não existe essa hereditariedade, existe o que a gente chama de transferência, vamos dizer assim, transmissão sociológica. Na convivência se aprende muita coisa, e é nessa convivência que se passa valores, que se passa defeitos, vamos dizer assim, ou coisas que a pessoa até não gosta de realizar, e que o adolescente que está convivendo vai aprendendo, desde o modo de andar ao modo de sorrir, como é que ele puxou ao pai ou ele se construiu igual ao pai. Então são duas coisas muito diferentes. Puxou ao pai ou se construiu igual ao pai? Pela convivência, ou semelhante, né? Pela convivência vai ficando parecido, né? Mas essa noção de que é biológico, de que nada... DNA, né? O biológico que a gente herda é outro, né? É a nossa fisiologia e muitas coisas. Agora, a personalidade, ela é construída e aprendida. Bom, normalmente, vamos usar assim... uma pergunta um pouco grotesca. Com que idade o adolescente que a senhora atende começa a dar problema? O adolescente ele pode dar problema aos 12, aos 13, aos 14, aos 18, e esse adolescente pode se tornar um adulto com problemas, né? Ou os adultos que têm problemas geralmente já são problemáticos desde a adolescência. Então,
Isso vai depender muito dos impasses que essa pessoa encontrou ao longo da sua vida. Justamente porque não tem nada aí hereditário ou genético ou biológico, não tem um momento X, é um momento em que essa pessoa começa a esbarrar. Agora, a adolescência, entre os 12, 13, 16, 17 anos, está acontecendo o quê? O que a gente chama de nascimento existencial. É a hora que essa criança, que foi criança, vai ter que fazer alguma coisa de tudo que fizeram com ela, né? Do que ensinaram, do que para onde ela foi mediada. E ela vai ter que escolher se ela vai seguir por ali, se ela vai fazer um caminho diferente. E esse processo é um processo turbulento e que aí costuma gerar muitos problemas. Lá na frente, se esse adolescente posteriormente for um adulto com problemas, será muito mais difícil resolver esses problemas de comportamento? Quanto mais tempo a bola de neve rola, mais ela cresce, né? Então, quanto antes esses problemas forem resolvidos, menos se agregou a dificuldade da pessoa novos acontecimentos. Então, sempre vai ser, quanto mais tarde uma pessoa chega para resolver os seus problemas, quanto mais difícil, né, para resolver. Tá certo. Doutora Ana Cláudia de Souza, psicóloga, conversando conosco aqui no Notícia na Tarde sobre a educação e como educar os adolescentes que estão, né, num período de crescimento, principalmente intelectual, e como esses adolescentes podem ser criados para essas coisas boas da vida, que são as festas, e outros eventos que são frequentados, né, por adolescentes durante esse período que, como falou a doutora, começa em 12 e vai até os 15, 16, 17 anos, 18 anos até. Doutora, muito obrigado pela atenção aqui conosco, uma boa tarde. Obrigada também. Prazer em recebê-la.